Vai continuar discutindo esse assunto e nós convidamos o advogado Paulo Hereno dos Santos. O Paulo, ele teve um câncer, tomou o remédio, diz que está curado e, além disso, conhece muitas outras pessoas que teriam se beneficiado com o uso da fosfoetanolamina. Seu Paulo, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria começar falando justamente do seu depoimento. O senhor teve um câncer, que tipo de câncer e como é que foi o resultado do uso do medicamento, dessa substância? Em 2009, numa consulta médica, foi constatado que eu tinha contraído um câncer no rim esquerdo. Em 2009? 2009. E o médico, de pronto, opinou por retirar. Eu perguntei se era para retirar o câncer e ele disse que não, retiraria o rim, porque eu já estava, na época, com 68 anos. Se eu durei 68 anos com 2 rins, durar mais 2 ou 3 com um só não era problema. Então, eu não levei o assunto adiante. E como já conhecia o Carlos de Pomerode há muito tempo e sabia que ele vinha produzindo alguma coisa para atenuar ou melhorar esse tipo de mal, eu o procurei no outro dia. E dali para diante eu comecei a ministrar a fosfoetanolamina. E de imediato, 2 ou 3 dias depois, eu fiz uma tomografia computadorizada e apareceu efetivamente o que é que estava acontecendo comigo. Mas hoje o senhor está... Não tenho nada. Não tem mais o câncer. Não tenho mais nada. E não tomou mais nada? Absolutamente além da nada. Fosfoetanolamina, não tomou mais nada? Nada. E acompanhei, monitorei. 3 meses depois fiz outra tomografia, 9 meses depois outra tomografia e o resultado... Agora, o doutor Drauzio questiona muito a questão dos efeitos colaterais, que nenhum medicamento, não é possível que nenhum medicamento tenha efeito colateral. Queria que o senhor me falasse sobre isso. O senhor teve algum efeito, conhece outros casos? Que efeitos colaterais essa substância acontece aí no organismo? A mim não aconteceu absolutamente nada, nenhum efeito colateral. E tanto quanto eu sei, pelo fato de ter uma boa relação com o Carlos de Pomerode, que produzia isso aí, constantemente eu via pessoas na casa dele buscando medicamento e delas eu ouvia a narrativa de que estavam curadas, já estavam procurando remédio para outras pessoas, para parentes ou para amigos, e não haviam sentido absolutamente nada em termos de efeito colateral. Agora, a gente está contando aqui o seu caso e o senhor nos relatando outras pessoas que se curaram com a doença, mas o senhor conhece gente que tomou essa substância e não se curou? Bom, ocorre o seguinte, Joelson, essa doença, muitas pessoas vão levando tanto quanto podem com os tratamentos convencionais. E às vezes isso chega a um determinado ponto que não mais resolve. Aí quando estão já com a doença bastante adiantada, procuram a fósforo, mas aí o organismo já está acometido de uma doença muito forte, muito expressiva, e não há condições de melhorar. Não consegue fazer o efeito. Agora, recentemente nós tivemos uma decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, liberando o uso desse medicamento para as pessoas que estão entrando na justiça, obrigando a USP a produzir e a distribuir esse medicamento lá, essa substância de graça. Quer dizer, na prática hoje, quem tem câncer pode entrar com recurso, pode entrar com uma ação e teria direito a essa substância. Teria direito, desde que feito um embasamento correto, dentro de conhecimentos de ordem clínica, promove uma ação e entra na justiça para buscar o medicamento. E a USP está atendendo. Claro que dentro da medida do possível, porque a capacidade produtiva dela não é tão grande, limitada, né? Mas ela está atendendo. Tá bom. Paulo Hereno dos Santos, que nos trouxe aqui alguns depoimentos então sobre o uso desse medicamento. Muito obrigado pela sua participação no Jornal do Almoço.